É uma grande festa e o convidado é o nosso Deus. O principal convidado é o nosso Deus nessa festa. Quando a pastora Eliane me deu a data para ministrar, eu fui orando ao Senhor e falando com Deus. E aí Deus não falava. E eu, Senhor, o que eu vou falar? E eu comecei a fazer algumas anotações. E aí foi mudando para lá, foi mudando para cá. E eu tinha pensado em Abigail, e aí a pastora Eliane pregou Abigail. Eu falei, Senhor, e o que o Senhor quer falar? Mas quando nós estamos orando e acalmando o nosso coração no Senhor, Ele fala, no tempo dEle Ele fala. E Ele me deu a palavra. Amém? O Senhor falou muito comigo esses dias, e eu espero passar tudo aquilo que o Senhor falou comigo para a igreja. Nós estamos nessa festividade de mulheres, né? Esse momento de mulheres, e o tema é mulher sábia, e quantas mulheres sábias nós vemos na história da Bíblia, e foi falado muitas delas. E eu gostaria de primeiro dizer sobre a diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligência não é a mesma coisa que sabedoria, são duas coisas diferentes. Inteligência, eu procurei, diz assim: ser inteligente significa desenvolver e aprofundar conhecimentos e habilidades. Ser sábio significa compreender como utilizar tudo isso adequadamente. Tem uma outra definição de sabedoria que diz: é o dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a seguir, a melhor atitude a adotar nos diferentes contextos que a vida nos apresenta. Então, a sabedoria é nós sabermos discernir quais as atitudes que nós vamos tomar, como nós vamos agir dentro daquilo que a vida vai nos apresentando, dentro daquilo que nós vamos vivendo. E essa nossa sabedoria, nós sabemos que vem do nosso Deus. Amém? Um exemplo de sabedoria que eu pensei foi, eu tenho sabedoria e conhecimento, eu tenho inteligência, conhecimentos e habilidades para construir uma casa. Eu tenho o conhecimento, eu tenho as habilidades, mas eu preciso da sabedoria para adotar a melhor forma de construí-la. Quais os materiais eu irei usar, que forma eu irei construir essa casa, analisando o solo, analisando o local, analisando o clima, como que eu vou usar, o que eu vou usar, qual a profundidade da fundação, pensando no local, pensando em tudo, aonde eu vou edificar essa casa. Isso é a sabedoria. Amém? E dentro desses dias, nós começamos a ouvir ministrações, várias ministrações, onde Deus tem falado conosco. A cada ministração, o Senhor tem nos tratado, tem falado de como nós devemos ser como mulheres sábias. E eu vou fazer uma pequena recapitulação de tudo aquilo que foi falado antes de entrar na parte que o Senhor me colocou. No primeiro encontro, foi falado de Marta e Maria, né? Marta e Maria, Jesus foi até a casa de Marta e Maria, e aí Marta ficou correndo nos afazeres domésticos, né, tentando fazer para receber aquelas pessoas que ali estavam, e Maria ficou aos pés do Senhor, ouvindo os ensinos do Senhor. E Marta foi e falou para Jesus: Jesus, o senhor não está vendo que Maria não está me ajudando, eu estou correndo? E Jesus fala: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, nós vemos que a mulher sábia, ela escolhe a melhor parte. Ela escolhe os ensinos do Senhor. Ela escolhe o conhecimento da palavra do Senhor. E aí, no nosso segundo encontro, nós ouvimos também em 2 Samuel 20:16, sobre uma mulher cujo nome a Bíblia não fala, não diz qual é o nome dessa mulher, mas que foi sábia, corajosa e se posicionou diante da situação, evitando a destruição dos muros fortes da cidade, evitando a destruição daquela cidade, né? Joabe estava perseguindo Seba, e chegou lá e ele ia destruir aqueles muros, e essa mulher gritou e falou com Joabe, disse que
jogaria a cabeça de Seba por cima do muro e entregaria a cabeça de Seba. E ela assim o fez com as pessoas da cidade, assim o fez. E ela tomou um posicionamento. A mensagem que foi passada é para tomarmos uma posição diante daquilo que nós estamos passando. Um posicionamento diante da nossa casa como servas do Senhor, diante de onde nós estivermos como serva do Senhor, dentro daquilo que tudo que o Senhor tem nos ensinado. Ele requer de nós um posicionamento. E aí, na terceiro, foi a consagração das mulheres, onde foi falado da mãe de Lemuel, que também nós não temos o nome dessa mulher, mas é uma mulher sábia, que instrui o seu filho sobre a mulher que ele deve escolher, a mulher virtuosa, as características da mulher virtuosa. E foi falado, nessa mensagem, foi falado que o que o Senhor esperava de nós é a cura interior, para que nós possamos adquirir essas características da mulher virtuosa. Então, o Senhor falou de nós nos prostrarmos aos seus pés e escolhermos a melhor parte. O Senhor falou da posição que nos quer posicionadas diante de situações. O Senhor nos falou que deseja que nós sejamos curadas no nosso interior. E aí, a quarta foi sobre Abigail, em 1 Samuel 25. A história de uma mulher sábia que intercedeu entre Nabal e Davi. Ela foi apaziguadora nessa situação. Ela se colocou diante da situação com sabedoria. Ela teve humildade. Quando ela chegou diante de Davi, ela era uma mulher de posses, porque diz que o seu marido era rico, tinha posses, e diante disso, mesmo diante disso, com toda a humildade, ela se prostrou diante de Davi, colocou o seu rosto em terra e assumiu a culpa que era do marido dela. Então, ela foi humilde, ela foi apaziguadora e ela foi sábia. E o que o Senhor requer de nós, essas qualidades, esses adjetivos que Abigail teve, uma mulher apaziguadora. Nós, mulheres, nós precisamos levar a paz onde quer que estejamos. Nós precisamos apaziguar situações, né? É falado aí que mulher fala demais, que mulher reclama demais, que mulher vive falando coisas que não devem, sem pensar, mas nós precisamos, como sábias, como servas de Deus, serem mulheres apaziguadoras. E aí o Senhor me colocou um exemplo, eu até falei pela manhã, eu fui colocada numa turma que vem 3 estágios, que tem 3 meninas que vêm dando problema nos estágios, e fui, quando passou lá, que colocou a turma, eu falei, eu não quero ficar nessa turma. Não, essa turma é que dá problema. Essa turma é que tem briga, que tem conversa, que tem fofoca. Eu não quero ficar nessa turma. E aí eu fui e perguntei lá na frente da sala quem queria trocar comigo. E aí ninguém quis trocar, ninguém queria ficar com essas meninas. E eu falei, então tá bom, eu vou. E eu fui. E o dia foi se passando, e eu fui vendo que não tinha conversa, né? Não tinha fofoca. Quando elas vinham, a gente não dava atenção, eu não dava atenção, e as coisas foram fluindo. E eu falei, meu Deus, eu vim para essa turma, graças a Deus, graças ao Senhor, não está acontecendo. E aí o Senhor me falou assim, tem uma em específico que dá muito trabalho. Ele falou assim, eu te trouxe porque você era assim. Você era desse jeito. E eu te transformei. E eu tenho trabalhado em você. E ela também pode ser transformada através de você. E foi assim que eu estou continuando, estou finalizando os meus 30 dias lá no estágio com essa pessoa. E eu creio que tem um propósito. E eu creio que o Senhor não me colocou ali à toa. Então, é assim, nós temos que apaziguar, nós temos que ser apaziguadoras. E aí nós tivemos também, na quinta-feira, eu não estive, mas eu ouvi a ministração, e nós falamos sobre Tiago 3, onde a mulher sábia, ela tem que ter o controle da sua língua, da sua fala, da sua boca, daquilo que sai da sua boca. E foi dito que
nós temos que sair da nossa boca palavras de bênçãos e não de maldição. Que nós estamos em construção e que nessa construção nós temos que ter o controle da nossa língua. Amém? E aí nós vimos todas essas características da mulher e o Senhor colocou no meu coração Provérbios 14:1, que diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. O ambiente familiar, ele é o principal lugar onde a mulher tem que usar a sabedoria para exercer, edificar a sua casa, exercer esse papel de sabedoria. Só que o Senhor tocou no meu coração da seguinte forma: existe muitas mulheres tentando edificar a sua casa, mas que elas precisam primeiro edificar a sua casa. A casa, o interior delas, aquilo que elas precisam ser edificadas. Quando a mulher é edificada, ela vai ter sabedoria para edificar a sua casa. E assim ela não será a mulher tola que derruba a sua casa, que destrói a sua casa. Então, nós vamos falar dessas mulheres sábias que são edificadas na rocha, que é Cristo Jesus. E a importância de sermos edificadas por Cristo. Nós precisamos primeiro edificar a nossa casa interior. E essa mudança, ela vem de dentro para fora. Essa transformação, ela vem de dentro para fora. Quando eu estava meditando na palavra, e aí eu terminei de fazer o esboço, e eu fui ouvir, porque eu não estou vindo nos ensaios das mulheres, porque eu estou estudando, e eu fui ouvir os hinos que foi separado. E o Senhor confirmou neste primeiro hino: transformada. Eu quero ser uma mulher transformada. Eu quero ser uma mulher restaurada pelo poder de Deus. E aí nós vamos pensar de como restaurar. Para ser restaurada, nós precisamos ter uma base forte. Nós precisamos ter uma boa fundação, uma boa base. E aí o que veio à minha mente foi pensar na pirâmide do Egito. A pirâmide do Egito, eu pesquisei, ela foi construída mais ou menos no ano de 2500 a.C. E essa pirâmide, tem pirâmides que estão lá até hoje. E por que elas não caíram? Por que elas ainda estão lá? Porque elas foram construídas com uma base forte. Ela teve uma base forte, uma base bem construída, e por isso passou anos e anos e anos, e ela continua ali. Pensando em uma mulher, e aí eu falei, eu vou pensar, Senhor, que mulher que eu vou usar de exemplo de mulher edificada? Uma mulher edificada em Cristo, uma mulher edificada em Deus. E aí é em Deus, porque o Senhor me tocou no Velho Testamento, e nós vamos colocar como o exemplo de uma mulher edificada, Maria, mãe de Jesus. Pensa assim, Maria era uma mulher jovem, imagina, era uma mulher jovem, uma mulher nova, que estava prometida, que ia se casar com José, e de repente apareceu um anjo, e disse que ela era uma escolhida do Senhor, e que ela ia levar no seu ventre o Filho de Deus Altíssimo. Aí pensa as meninas que tem hoje, que são novas, que têm 18, 17, acho que naquela época era até menos, pastor? Porque as mulheres casavam cedo. E chegaram o anjo e dizer que você vai engravidar. Você tem que estar solidificado, você tem que ter uma base forte em Deus, para você ser obediente e dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque quantas situações ela ainda ia passar. Tinha José. Como que seria José entender que ela, virgem, estaria grávida? Imagine, ela realmente era uma mulher edificada em Deus. Ela tinha sua base forte em Deus. E aí foram se passando, Jesus nasceu, ela teve Jesus numa manjedoura. Imagina quantas situações Maria passou, ensinando o Filho de Deus, carregando o Filho de Deus. Nós, mães, sabemos o quão difícil. Ele era Filho de Deus, mas ele era humano. Ele deixou a sua glória e veio como humano. E aí chegou o dia da morte de Cristo, e Maria estava ali.
Imagina só nós mães, vendo os nossos filhos sem nenhum pecado, um filho obediente, e o nosso filho sendo injustamente crucificado na cruz do Calvário, com duas pessoas que eram totalmente errado. E ela estava ali firme e forte, porque ela tinha uma base forte, ela tinha Deus na sua base, ela foi ensinada, ela teve sabedoria. Sabedoria, a gente lembra, é usar de forma consciente aquilo que foi nos ensinado. Ela foi ensinada dos seus antepassados, ela foi ensinada sobre este Deus, e ela foi firme, porque Deus era a base. Na edificação da casa, ou seja, na vida da mulher sábia, ela deve começar por essa base sólida. E para que a base seja sólida, nós precisamos deixar que Deus nos transforme. E a primeira análise que devemos fazer é: quem está habitando no nosso interior? Se começa de dentro para fora, quem está habitando no nosso interior? Quem está habitando no meu interior? É o Espírito Santo ou o meu eu? É o Espírito Santo que pode construir essa base, ou é o meu eu que está habitando dentro de mim? Eu estou edificando um reino para Deus, ou eu estou edificando um reino para o meu eu? Qual é o reino que nós estamos edificando dentro de nós? Qual é o reino que nós estamos edificando na base? É o meu eu, as minhas vontades, aquilo que eu quero, da forma que eu quero? Ou é o Senhor, é o nosso Deus que está reinando? É o nosso Deus que está no comando? É o nosso Deus que está na base de tudo das nossas vidas? Se deixarmos Deus habitar e reinar através da sua palavra, sendo a base sólida, como a Cláudia disse hoje de manhã, o verbo se fez carne. Então, nós temos que deixar a base sólida, é a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus, é conhecermos aquilo que o Senhor requer de nós, é conhecermos este manual para os servos de Deus. É deixar a palavra, é deixar que Deus venha nos moldar através da base sólida, fortificada em Cristo Jesus. E quando nós temos essa sabedoria na palavra de Deus, nós vamos conseguir controlar as nossas línguas. Nós vamos conseguir controlar as nossas atitudes, os nossos impulsos. Nós seremos apaziguadoras. Quando a palavra é a base do nosso viver, nós realmente vamos ser a mulher sábia. Nós vamos controlar os nossos impulsos. Nós, mulheres, nós sabemos que nós somos impulsivas, né? Muitas vezes nós somos impulsivas. Eu fui muito impulsiva na minha vida. Graças ao Senhor, eu tenho sido transformada. Mas quando nós temos a palavra como base, nós seremos as mulheres sábias do Senhor, e seremos essas apaziguadoras, e saberemos discernir e colocar em prática, de forma adequada, o que Deus tem falado conosco através da sua palavra. Amém? No caso das pirâmides do Egito, foram milhares e milhares de anos, e com certeza elas passaram por chuvas, por ventos, por sol, por tantas mudanças climáticas, e eu creio que na parte externa deve ter saído alguns pedregulhos, deve ter caído algumas pedras, mas no seu interior, a sua base, ela continuou sólida. Assim somos nós, as mulheres sábias. Com a nossa base, a nossa fundação sólida e fortificada em Deus, quando nós passarmos pelas tempestades, quando nós passarmos pelas adversidades, quando nós passarmos pelas tristezas, pelas perseguições, pelos choros, nós nos manteremos firmes e fortes em Cristo Jesus, porque nós temos a nossa convicção de que
Deus, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E nós estaremos firmes em Cristo Jesus. E na palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa é a nossa esperança de mulheres e homens sábios em Cristo Jesus. Nós entendemos que a vontade de Deus para cada um de nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então as adversidades podem vir e nós temos a certeza que o Senhor está conosco, que Ele está no controle, que Ele está nos fortalecendo, que Ele está nos capacitando e nós vamos passar, porque a nossa base é a palavra de Deus. A nossa base é o nosso Deus. Essas mulheres sábias, a qual nós ouvimos nas ministrações, também tiveram situações adversas. Pense em Abigail. Abigail não escolheu o marido, assim como a pastora Eliane falou, não escolheu o marido. Escolheram o marido para ela, tolo, ignorante, né? Se a gente vê a história, ele era um homem tolo, ele era um homem que faltava sabedoria. E ela foi com sabedoria neste casamento. Imagine quantas coisas Abigail deve ter passado neste casamento. Mas ela foi sábia, e ela foi sábia até o fim, porque ela foi sábia até nessa situação ao qual o marido colocou todos os homens da casa dela. Né? E ela teve essa sabedoria. Então, essas mulheres também passaram por adversidades. Essas mulheres também passaram por situações. Essas mulheres também tiveram, muitas vezes, eu creio que, choro, tristezas, mas as bases delas eram o nosso Deus. E aí, teve todas as histórias, teve os desfechos de sabedoria, onde Deus capacitou essas mulheres para usar de sabedoria e terem fé e confiança. E essas mulheres, né, nós vemos Abigail e Samuel, nós vemos as mulheres ali naquela época, elas conheciam Deus através dos seus antepassados, que iam passando a história, iam ensinando, né, sobre Deus. Então, elas iam se solidificando naquilo que era ensinado pelos seus antepassados. E elas colocaram em prática todo o conhecimento aprendido dentro delas, na prática, nessas situações ao qual elas se encontravam. Quando nós temos convicção que a base é Cristo e Ele reina em nós através do seu Espírito Santo, nós buscaremos o conhecimento da palavra de Deus e nós nos tornaremos mulheres sábias no Senhor. E aí eu estava lá meditando na palavra e eu disse: Senhor, qual mais mulher sábia eu posso dar como exemplo, né? Não tem mulheres sábias na Bíblia, né? Tem o Joquebede, que teve a sabedoria de colocar Moisés lá, né, no rio, para que a filha de Faraó o pegasse, e teve toda a sabedoria. Miriam, que seguiu lá Moisés. Então, tem muita sabedoria, tem muitas mulheres sábias. Mas nós podemos ver essa história não somente nas mulheres sábias da Bíblia. Nós podemos olhar para as mulheres sábias que estiveram e estão à nossa volta. Quantas mulheres sábias? E aí, para um pouquinho, pensa, quantas mulheres sábias você conhece? Quantas mulheres, dentro de tudo isso que foi falado, nós podemos usar como exemplo para nós, para nos tornarmos sábias? E aí o Senhor foi falando comigo das mulheres sábias, da nossa igreja. E aí, olha assim, vocês lembram de alguma mulher sábia? Que nós podemos olhar e pensar e falar: eu quero ser como essa mulher. Alguém lembra? A pastora Aide, a primeira que o Senhor colocou no meu coração, pastora Aide.
Uma mulher sábia, edificada em Cristo Jesus. A mulher de oração, de fé, apaziguadora, que nos deixou um legado a seguir. Quem já foi conversar com a pastora Eide e ela disse assim, vamos orar. Eu já vi a gente falar assim, nossa, pastora, que calor. Ela falou, vamos glorificar a Deus porque está calor. Ai, que frio. Vamos glorificar a Deus porque está frio. Essa é a pastora Eide, a mulher sábia, que nós vivemos com ela. Nós estivemos com ela, nós caminhamos com ela. E é um exemplo de mulher sábia, que esteve conosco. Então não é algo que está lá na história. Estava aqui, presente. Estava aqui, andando conosco no meio de nós. E que nós devemos lembrar da sabedoria da nossa pastora Eide. Ela deixou um legado para nós mulheres seguirmos. Ela deixou um legado para nós pensarmos e querermos ser imitadores de Cristo como ela foi imitadora de Cristo. Outra mulher, irmã Marcelina, mulher de oração, que está sempre escolhendo a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinos. Mulher de fé. Irmã Marcelina está aqui, ó, assistindo o culto. Né, pastor? Ela não perde. Ela escolhe a melhor parte. Ela escolhe ouvir a palavra de Deus. Ela, com toda a idade que ela tem, ela escolhe estar aos pés do Senhor. Eu não conhecia a irmã Marcelina no começo, meu esposo conheceu, a minha sogra conheceu. E meu esposo fala que ela estava em todas as atividades que tinha na igreja ali, estava a irmã Marcelina ativa e ativa, sempre ativa. Então nós temos mulheres sábias no nosso meio. Nós temos mulheres sábias para nos espelharmos. Nós temos mulheres sábias para seguirmos. Diaconisa Wanda, mulher com base sólida, edificada em Cristo. Quem conhece, eu não conhecia a irmã Wanda, a diaconisa Wanda nas situações que ela passou, mas quando a gente ouve ela falar, ela passou por situações adversas, ela passou por situações difíceis, ela morou aqui com os filhos, ela teve situações difíceis em sua vida, mas ela se manteve forte em Cristo Jesus. Ela se manteve forte em todas as situações. Eu creio que a irmã Marcelina deve ter chorado muito, mas a alegria veio pela manhã. Ela nunca desistiu da caminhada com Cristo, porque é a base sólida na palavra de Deus. Mulheres fortes que continuaram o caminhar com Deus, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. E aí eu estou tão feliz porque eu coloquei a irmã Joaninha e ela está aqui. A irmã Joaninha, mulher sábia em Cristo Jesus, mulher de oração, mulher usada por Deus, mulher forte, fortificada pela palavra de Deus. E aí me veio à memória, antes de eu ter o câncer de tireoide, nós estávamos num ensaio de mulheres, e no final do ensaio a irmã Joaninha me disse assim, Deus pediu para eu orar por você, minha irmã. Deus pediu para que eu orasse por você. E Ele me mostrava você passando por uma situação difícil, mas Ele estava te colocando a capa, a couraça. Ela me disse tudo aquilo que o Senhor tinha me colocado em mim. Ela disse, eu vi, e Ele me incomodava para orar por você. Ele me fez parar de fazer as minhas coisas para orar por você. E eu não tinha intimidade com a irmã Joaninha. E ela me chamou e Deus a usou para falar que eu ia sim passar por uma situação, mas que Ele estava comigo e que Ele daria a vitória em Cristo Jesus. E aí eu nem sabia, eu descobri o câncer, eu passei por ele e o Senhor me deu a vitória em nome de Jesus. Essas mulheres sábias, nós não precisamos ir muito longe.
Nós temos mulheres sábias ao nosso meio. Nós temos mulheres sábias ao qual nós devemos, sabe, imitá-las, porque nós cremos que elas são imitadoras do nosso Deus. E que possa levantar neste lugar mais e mais mulheres sábias, para que as nossas adolescentes possam olhar para nós e falar: olha, eu tenho uma mulher sábia de exemplo, olha a Dani, olha a Keila, olha a pastora Patrícia, olha a Márcia, olha as mulheres sábias na casa do Senhor. Que as adolescentes possam orar para nós e falar: olha a mulher de oração, a mulher que busca o Senhor com temor e fervor. A mulher que, independente de qualquer situação, está louvando e adorando este Deus. Essas crianças e esses jovens têm que olhar para nós, mulheres, e ver essa sabedoria. É isso que o Senhor requer de nós. Que nós tenhamos a nossa base sólida, edificada na palavra de Deus. E sejamos sábias, para que essas meninas, essas adolescentes e esses adolescentes também tenham o desejo de ser homens e mulheres sábios em Cristo Jesus. E tantas outras mulheres nos ensinou e vai nos ensinar durante a nossa caminhada com Cristo. A mulher sábia, edificada em Cristo, ela reina, ele reina nela e ela reina nele. Deus, ele reina em nós e nós reinamos dele. Essa é a palavra de Deus. Então, a mulher sábia, edificada na palavra, nós temos a certeza que o Senhor reina em nós. Que o Senhor é a base. E nós somos temente ao Senhor. E nós tememos ao Senhor e temos esse temor e sabemos e temos a sabedoria de que Ele é o fundamento da nossa existência. Deus é o fundamento da nossa existência. Deus é o fundamento de estarmos aqui. Foi Deus que nos trouxe neste lugar. Foi Deus que nos trouxe a sua presença. Pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor é reconhecer a sua grandeza. É reconhecer que Ele é Deus. É reconhecer que o poderio que Ele tem. É reconhecer que nós não somos nada sem Ele. É reconhecer que nós somos totalmente dependentes deste Deus. É reconhecer que quando nós abrimos os nossos olhos, foi a misericórdia dEle que nos alcançou. Por isso, as nossas decisões, as nossas palavras, as nossas atitudes são originadas nele e somente nele. Então, quando a base é sólida, solidificada na palavra, as nossas palavras, as nossas atitudes será para glorificar o nome dele. Tudo aquilo que nós vamos fazer, que seja para glorificar o nome do Senhor. Que nós venhamos ser sal, como as crianças cantaram. Que venhamos ser luz, porque nós temos a base sólida em Cristo Jesus. Jesus, Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós temos solidificado a palavra de Deus, nós estamos na verdade. Nós somos originadas nele e somente nele. E esse conhecimento que nós temos da palavra nos faz livre. E tem uma música que diz que nós somos livres. Nós somos livres em Cristo Jesus porque nós temos o conhecimento aplicado. Nós temos o conhecimento. Nós ouvimos a palavra e nós praticamos a palavra. E aí nos faz livre. E essa palavra não nos deixa enganar pelas mentiras do diabo, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, como ela é a base, nós não seremos enganados. E de manhã o pastor falou muito sobre as ministrações que têm sido faladas aí nas TVs, nos rádios, quantas coisas. Quando nós conhecemos a palavra, como nós temos intimidade com o nosso Deus, quando nós temos a base sólida em Deus,
nós não seremos enganados com essas ministrações que têm sido colocadas. Nós teremos, sim, olhamos, assistimos e falamos, não, isso não vem de Deus. Isso não está na palavra. Nós temos que analisar a palavra de Deus. Nós temos que meditar na palavra de Deus. E foi dito pela manhã, pela Cláudia, que meditar não é somente ler. É você parar, ler, meditar, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Não é um livro qualquer, um romance que a gente somente lê. Não, a Bíblia é para ser meditada. A Bíblia é o verbo, onde Deus fala conosco. Amém? Como ainda no Provérbios 25, versículo 28, diz assim: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E nós, como mulheres sábias edificadas em Cristo Jesus, temos que ter domínio próprio. Pois ela é a cidade fortificada, nós somos a cidade fortificada. Ataques a nós não prevalecerão, porque os nossos muros serão altos, fortes, construídos sobre a rocha que é Cristo Jesus. E nós não vamos cair diante das circunstâncias da vida. As circunstâncias virão e nós, com a base sólida na palavra de Deus, elas virão, mas nós não vamos cair. Nós podemos até ficar com marcas do que acontece, né? Pode ficar com marcas assim como a pirâmide, que foi caindo os pedregulhos com o tempo passando e com as situações. Nós podemos ficar com marcas, mas essas marcas vão ser para nós olharmos e falarmos: eu venci em Cristo Jesus. Eu sou vitoriosa em Cristo Jesus. Eu estava fortificada em Cristo Jesus. A adversidade veio, a luta veio, mas eu tive sabedoria para enfrentar a cada uma, porque eu sou fortificada na palavra de Deus. Nós temos escolhas todos os dias. Quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos e nós temos escolhas todos os dias para fazer. Todos os dias nas nossas vidas nós temos escolhas. O desejo do meu coração é que venhamos escolher a sabedoria. Dentro de todas as escolhas, que a gente venha escolher a sabedoria. Assim como Salomão. Salomão podia escolher tantas coisas e ele escolheu a sabedoria. Que nós, mulheres e homens sábios, possamos escolher todos os dias a sabedoria que vem do nosso Deus. E em Jesus, somos mulheres sábias, que edificam os nossos lares, as vidas que ali o Senhor colocar em nosso caminho, os bairros, as cidades, as escolas. Irmãs, eu profetizo neste momento que nós sejamos as mulheres sábias que edificam os nossos lares, que edificam as nossas cidades, que edificam as vidas que o Senhor colocar em nossas vidas, que edificam as escolas, que edificam as pessoas que o Senhor colocar em nossos meios, que edificam os nossos bairros, que edificam as nossas vizinhanças, que nós vivamos a palavra de Deus com sabedoria. Em nome de Jesus, que sejamos sábias e vivamos tudo o que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor continue falando aos vossos corações e que venhamos escolher a sabedoria em primeiro lugar. E que as palmas louvem o nosso Deus.